Eu gostaria que você refletisse junto comigo hoje sobre um outro aspecto do agir de Deus. Se eu disser a você, o que Deus já fez na sua vida? Você vai dizer, eu estava doente, Ele me curou. Eu estava desempregado, Ele me deu emprego. Eu estava com fome e Ele providenciou comida. Ele me deu roupa para eu vestir, Ele me deu casa para eu morar. A gente sempre pensa num agir de Deus concreto. Mas eu gostaria hoje que nós saíssemos todos daqui, vocês que estão em casa, conseguissem enxergar uma outra perspectiva do agir de Deus. Abre aí no Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, 7. Diz assim na versão que tenho aqui: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugiam. Tema o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? Vamos ler outra vez a partir do 7 até o 9. Só a igreja lendo. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela proteção do Senhor, pelo agir do Senhor que não fica, ó Deus, latente aos nossos olhos, por aquelas coisas que o Senhor realiza e nós não percebemos. Obrigado, ó Deus, por estas coisas, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Quase sempre a gente relaciona as coisas que Deus faz e a gente tem facilidade quanto a essas coisas. Na oração do Jorge Feliz, Jorge usou muitas vezes expressões que eu também usava, mas ele tinha uma expressão bem própria dele que eu nunca havia ouvido alguém orar. O Jorge Feliz, todas as orações que ele fazia, as quartas-feiras aqui, quem participava deve lembrar, é possível que ele esteja nos assistindo lá nos Estados Unidos, mas as orações do Jorge ele fazia, no meio da oração ele tinha uma expressão que me chamou a atenção, pois eu nunca havia ouvido alguém orar daquela maneira. Dizia o Jorge na sua oração: Senhor, eu te agradeço pelos livramentos que tu me deste e eu nem sei quais eles são. Não sei quantos irmãos lembram dessa oração. Ele fazia a oração desse jeito: Senhor, eu te agradeço pelos livramentos que tu me deste e que eu nem sei quais são, mas eu te agradeço porque eu sei que o Senhor tem me livrado, tem cuidado de mim. Quando nós pensamos no agir de Deus, nós pensamos num agir daquilo que Deus faz, mas a gente nunca para pensar naquilo que Deus está trabalhando para impedir que possa acontecer a cada um de nós. Eu gosto muito da expressão do Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Não diz que ele faz alguma coisa, ele está ali para o livramento. A ideia que nós temos nesse texto, se você olhar para ele no Nifal, o tempo dele original, no hebraico, você vai entender que ele está ali para impedir que alguma coisa ruim, algumas versões livra do mal, alguma coisa ruim possa acontecer, chegar até você. Eu me lembro do primeiro ministério pastoral. Havia um garoto que morava não no mesmo quarteirão, mas na mesma rua da igreja, Rua Sergipe.
E nós fizemos uma campanha de filhos orando pelos pais na igreja em Cabo Frio, 30 e tantos anos atrás, talvez 36 anos atrás. E um garoto que estava quase entrando na adolescência, ele ia às reuniões, e numa quarta-feira, ele disse-me o seguinte: pastor, eu venho na reunião, mas eu fico pedindo pelo meu pai, e eu oro, eu vejo que não acontece nada na vida dele. Por quê? E eu disse: depende do que você ora pelo seu pai. Há duas maneiras de Deus se manifestar, eu disse àquele menino. A primeira delas é agindo Deus para que alguma coisa possa acontecer a você. E a segunda maneira é Deus agindo para impedir que alguma coisa aconteça a você, no caso ao pai dele. E eu disse a ele: você estuda onde? Ele disse: no Colégio Miguel Couto, é o maior colégio de Cabo Frio, ali próximo à Praia do Forte. E eu disse a ele: então vamos fazer um teste. Essa semana, era quarta-feira, você vai perguntar aos garotos da sua escola, seus colegas de turma, se aconteceu alguma coisa ruim com os pais deles. Eles oram pelos pais? Ele disse: não. E eu disse: você vai perguntar. E aí ele disse: tá bom. No domingo pela manhã, quando eu cheguei à igreja, ele estava me esperando no canto esquerdo da entrada para o templo. E ele disse: pastor, posso falar com o senhor? Eu disse: pode. Eu fiz aquilo que o senhor disse. E aí, disse: aquilo que? Disse: do colégio. Aí eu me lembrei, eu disse: ah, tá bom, então me diga o que foi que aconteceu. Eu perguntei a um colega e ele falou que o pai dele foi assaltado, bateram no pai dele, levaram o carro. Eu perguntei a outro, ele disse: nem todos, mas perguntei a outro se alguma coisa ruim aconteceu. E ele falou que o pai dele brigou com a mãe e foi embora de casa. E eu perguntei a outro, e ele disse que o pai dele estava doente. E ele disse: nem todos, mas com vários deles, pastor, aconteceu alguma coisa ruim. E eu disse: e o seu pai? E ele disse: não aconteceu nada de ruim. E eu disse: quando a gente ora, disse aquele menino, muitas vezes a gente ora para Deus fazer alguma coisa. Mas muitas vezes, enquanto a gente está orando, Deus está impedindo que alguma coisa possa acontecer. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Faz mais nada. O acidente que não aconteceu, ou que aconteceu e eu não morri, no meu caso já 3 vezes, até com perdas total do carro, Deus deu livramento. Eu não fiquei doente, com 64 anos de idade, nunca tive uma fratura. Deus traz livramento como resposta de oração. E nós não percebemos que Deus está agindo. O salmista está dizendo que o anjo do Senhor acampa, mas ele livra. Se você olhar mais embaixo, diz: não vai faltar coisa alguma. E como que não falta coisa alguma? Deus nos dá saúde para trabalhar, e muitas vezes nós levantamos e vamos trabalhar, e nem sequer agradecemos pela saúde que o Senhor nos deu. Temos uma família para convivência social, temos a esposa ou o esposo, os filhos, e muitas vezes nós não agradecemos a Deus pela unidade, ou seja, familiar, que temos para a convivência social. Temos inúmeras bênçãos, diz o apóstolo, que o Senhor nos concede todos os dias. Ele faz chover a sua chuva sobre os justos e o injusto, ou sobre bons e maus em algumas versões. Ele faz o sol raiar sobre todas as pessoas. E muitas vezes nós não agradecemos. É o que eu disse ainda há pouco. Quantas vezes você já agradeceu porque o seu coração nunca parou de bater? É melhor você agradecer antes que ele pare. Você nunca precisou dar uma carga no seu coração. Você nunca precisou fazer isto. Mas é bom que nós aprendamos a agradecer. Temos olhos que enxergam permanentemente. Quando saio para a claridade, ele vai fechando, ele vai dando um jeito
na mudança da claro para o escuro. No escuro ele vai abrindo, eu saio para a claridade sozinho, ele fecha sem apertar botão algum, sem ter que pegar um mouse e clicar em algum lugar, sozinho ele vai fechando, e ele regula, e eu estou enxergando perfeitamente outra vez. Deus nos dá livramentos, me permitam, todos os dias Deus nos dá livramento, e nós precisamos aprender a agradecer. Quando eu oro, não é só para que Deus me dê o emprego. Ele disse: te dou o emprego, Celso, mas eu vou te dar saúde, você não vai nem lembrar que eu te dei saúde. Quando eu peço a Deus, Deus me dá uma esposa, Ele diz: vou te dar uma esposa, mas Ele me dá uma família abençoada que vem junto com a esposa, no meu caso, junto com a esposa que vai me abençoar. A minha sogra eu chamo de mãe, tomo bênção, é uma bênção de Deus, e eu tenho que agradecer. Quanta gente reclama da sogra, não é isto? Até quem diga que o apóstolo Pedro negou Jesus, porque Jesus curou a sogra dele. Não vejo nenhuma relação bíblica nesse sentido, evidentemente. Mas nós pedimos a Deus e Ele nos concede, mas há coisas que Deus impede que essas coisas possam acontecer a cada um de nós. Lembro-me de uma palavra do Harold de Oliveira. Ele teve, creio que um filho morreu num desastre com uma asa delta. Depois teve um problema com o neto. Depois ele teve um câncer. Acho que o câncer veio no meio, e ele teve um câncer, e depois o neto, e depois mais problemas. E um dia eu o encontrei, e ele veio na minha direção, e eu disse: Harold, rapaz, tenho orado por você, quanta coisa difícil você tem enfrentado. E ele olhou e disse: eu dou graças a Deus, Celso, poderia ser pior. Se não fosse Deus me livrando, certamente seria pior. E ele saiu, ele estava com uma comitiva, e ele saiu, se retirou, e eu fiquei olhando aquele homem saindo, com tanta coisa que aos meus olhos eram desgraças, mas aos olhos dele ele disse: poderia ser pior. Graças a Deus, se não fosse a intervenção de Deus, teria sido pior. Você já parou para pensar quanto livramento Deus nos dá? Vale a pena orar, porque quando nós oramos, até aquilo que a gente não vê, segundo a oração do Jorge Feliz, até aquilo que a gente não vê, Deus está agindo, Deus está abençoando. Amém?